A ruptura com o passado e a jornada da fé. O significado profundo de Leca Leca, no livro de Jazer, o mandamento divino. Leca Leca, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. É um dos momentos mais pivotais de toda a história bíblica. Em Gênesis ele surge com uma majestosa subitaneidade. Um chamado divino que inaugura a jornada da fé de Abraão. Contudo, o livro de Jazer, com sua característica profundidade narrativa, não nos apresenta este chamado como um evento isolado. Em vez disso, ele o contextualiza como a conclusão inevitável e a ratificação divina de uma ruptura que Abraão já havia iniciado em seu coração e através de suas ações. Jazer transforma a jornada de Abraão de uma simples migração para um ato visceral de desenraizamento espiritual, ideológico e familiar, onde cada passo no desconhecido é um teste e uma reafirmação de uma fé forjada no fogo da perseguição. O prelúdio da partida. A ruptura inevitável para entender a profundidade da jornada de Abraão em Jazer. É crucial primeiro compreender o mundo que ele foi forçado a deixar para trás. A narrativa de Gênesis nos diz que Terá, pai de Abraão, levou sua família de Ur dos Caldeus para Harã. A razão para esta mudança inicial não é explicitada. O livro de Jazer, no entanto, preenche essa lacuna com um prólogo dramático e definidor. O Ur dos Caldeus de Jazer é o epicentro do poder do rei Nimrod, um tirano que não apenas governa com mão de ferro, mas que se estabeleceu como uma divindade a ser adorada. A sociedade é um monólito de idolatria, uma escuridão espiritual onde o Criador foi esquecido em favor de ídolos de madeira e pedra. É neste cenário que a chama de Abraão se acende. Sozinho, ele chega à conclusão racional e espiritual da existência de um Deus único, invisível e todo-poderoso. Esta descoberta não permanece como uma convicção privada. A fé de Abraão é desde o início uma fé ativa e confrontadora. Jazer descreve vividamente como o jovem Abraão entra na câmara de ídolos de seu pai. Terá um príncipe de Nimrod e um proeminente fabricante de ídolos, e em um ato de desafio audacioso, destrói as estátuas com um machado, deixando-o na mão do maior ídolo. Sua justificativa sarcástica a seu pai, enfurecido de que o grande ídolo destruiu os menores, expõe a impotência e a tolice da idolatria. Este ato de iconoclastia o coloca em um curso de colisão direta com a autoridade máxima, o próprio Nimrod. Arrastado perante o Rei Deus, Abraão se recusa a se curvar. Ele debate com Nimrod, desmantelando a lógica da adoração ao fogo, à água ou a um rei mortal. Sua lealdade inabalável ao Deus invisível é vista como a mais alta traição. A sentença é a morte na fornalha ardente. Um espetáculo público destinado a erradicar essa perigosa semente de monoteísmo. A sobrevivência milagrosa de Abraão no fogo, enquanto seu irmão Harã é consumido, é o ponto sem retorno. Abraão não é mais apenas um dissidente. Ele é uma ameaça viva ao regime de Nimrod, um milagre ambulante que prova a impotência do Rei Deus e a superioridade do Deus de Abraão. Sua presença em Ur dos Caldeus torna-se insustentável. A própria terra se torna hostil. Jazer explica que é por isso que Terá, temendo por sua família e talvez tocado pelo milagre, reúne os seus e foge para Harã. A primeira etapa da ruptura não foi um chamado divino, mas uma fuga da morte. É em Harã, após a morte de Terá, que o chamado Lekelachá finalmente acontece. Agora, a ordem divina não é um início abrupto, mas a formalização de uma separação que já era uma realidade. Deus estava essencialmente dizendo a Abraão: a ruptura que você iniciou por convicção e que foi forçada pela perseguição, agora eu a sanciono como o fundamento do meu pacto. Complete o que começou.
Deixe para trás não apenas a tirania de Nimrod, mas também os resquícios de sua antiga vida, menos a cultura, a família estendida e a falsa segurança da familiaridade. A natureza da jornada, trocando o tangível pelo intangível. A ordem Lekelacha é profundamente pessoal. A tradução literal vai para ti. Sugere uma jornada de autodescoberta, um movimento em direção ao seu verdadeiro eu. O Abraão que ele estava destinado a se tornar. Para isso, o custo era o abandono de tudo o que era concreto e conhecido por uma promessa que era inteiramente abstrata e futura. O que ele deixou para trás? A terra não era apenas um pedaço de chão, era a Mesopotâmia, o berço da civilização, um lugar de cidades estabelecidas, rios, agricultura e cultura. Deixá-la para trás era abandonar a identidade nacional, a segurança geográfica e a história, a parentela. Isso se refere ao clã, à tribo, a rede de segurança social que definia a vida no mundo antigo. Ser sem clã era ser vulnerável, um estranho sem protetores. Ele estava cortando os laços que garantiam proteção, status e pertencimento. A casa de seu pai. Esta é a ruptura mais íntima e dolorosa. Mesmo tendo rompido ideologicamente com seu pai, a casa do pai representava as raízes, a memória, o último vestígio de seu passado. Eu, Dagsahara. Ele se torna um verdadeiro patriarca, por direito próprio, mas ao custo de se tornar órfão de seu próprio passado. O que ele recebeu em troca? Eu farei de ti uma grande nação, uma promessa de descendência para um homem cuja esposa, Sara, era estéril, e engrandecerei o teu nome. Uma promessa de legado para um homem que estava se tornando um anônimo, um migrante sem pátria. E se tu uma bênção, uma promessa de significado universal para um homem que estava se isolando do mundo que conhecia. A fé de Abraão residia em sua capacidade de pesar o passado tangível contra este futuro intangível e julgar a promessa de Deus como mais real e valiosa. Sua bússola não era um mapa, mas uma voz. Ele partiu para a terra que eu te mostrarei, sem sequer saber o destino final. Diferente de outros povos que migravam em busca de pastos mais verdes, rotas comerciais ou para fugir da guerra, a migração de Abraão era singularmente um ato de obediência pura. Ele não estava se movendo em direção a algo que podia ver, mas em resposta a alguém em quem confiava. Oh, Crisul da fé! Provas no caminho. A jornada não foi um passeio tranquilo em direção à promessa. O livro de Jazer, assim como Gênesis, enfatiza que o caminho foi um crisol, um processo de teste e purificação da fé. O primeiro teste foi imediato e brutal. Ao chegar em Canaã, a terra da promessa, Abraão não encontra um paraíso de leite e mel, mas uma terra assolada pela fome. A ironia é cortante. Ele deixou a civilização fértil da Mesopotâmia para morrer de fome na terra que Deus lhe deu. Esta prova o força a uma decisão pragmática: descer ao Egito, a superpotência da época, o celeiro do mundo antigo. E é aqui que o livro de Jazer adiciona camadas de drama e significado teológico ao episódio da irmã esposa. Em Gênesis, a história é contada de forma concisa. Temendo por sua vida por causa da beleza de Sara, Abraão a apresenta como sua irmã. Faraó a leva para seu palácio, mas o Senhor aflige Faraó e sua casa com grandes pragas, levando-o a libertar Sara e a expulsar Abraão. Enriquecido, Jazer transforma esta breve anedota em uma cena de suspense e intervenção divina explícita. Ele descreve a beleza de Sara como tão radiante que Abraão, desesperado, a esconde dentro de um baú. Ao entrar no Egito, quando os guardas da fronteira exigem saber o conteúdo, Abraão oferece pagar impostos sobre roupas, seda e até pedras preciosas, mas eles insistem em abrir.
A visão de Sara os deixa estupefatos. Eles a levam ao faraó, que fica imediatamente cativado. É no palácio do faraó que o drama de Jazer se intensifica. Abraão está impotente e sua estratégia de mentira falhou. Ele ora fervorosamente a Deus. Sara, em seus aposentos, também clama por proteção. E a resposta é imediata e pessoal. Jazer Neirakiu. Naquela noite, quando o faraó tentou se aproximar de Sara, um anjo do Senhor desceu e ficou sobre ele. O anjo, invisível para o faraó, mas talvez não para Sara, o feria com golpes severos sempre que ele se movia em direção a ela. Aterrorizado e confuso, o rei tentava se aproximar de diferentes servas e nada acontecia, mas cada tentativa de tocar em Sara resultava em dor e aflição. Jazer da agência Sara. Ela fala com o anjo dizendo: fere-o. E o anjo fere. Deixa-o. E o anjo para. O faraó, em pânico, percebe que está lidando com um poder sobrenatural. Ele confronta Sara, que confessa a verdade. Eu sou esposa de Abraão. E ele me disse para dizer que sou sua irmã, por medo de ser morto por vós. O episódio no Egito, conforme detalhado por Jazer, ensina a Abraão uma lição fundamental que moldaria o resto de sua jornada. Sua própria astúcia e medo o colocaram em uma situação impossível. Foi somente a intervenção direta e milagrosa de Deus, através de seu anjo, que protegeu a santidade de sua esposa e o núcleo da futura promessa. Ele aprendeu que, onde sua sabedoria terminava, o poder de Deus começava. A proteção divina não era uma teoria abstrata, mas uma força ativa e pessoal que lutava por ele. Ele deixa o Egito não apenas com riquezas materiais, como Gênesis menciona, mas com uma riqueza de experiência espiritual. Sua fé, antes baseada na revelação intelectual e na sobrevivência milagrosa na fornalha, agora era fortalecida por uma demonstração do cuidado providencial de Deus nos assuntos cotidianos de sua perigosa jornada. A ruptura com o passado não significava que ele estava sozinho. Significava que ele estava unicamente sob a jurisdição e proteção de Deus. Conclusão: a jornada como destino, o tema da ruptura com o passado e a jornada da fé no livro de Jazer, portanto, muito mais do que um relato de viagem. É a crônica de uma transformação existencial. A partida de Abraão não foi o começo de sua fé, mas a consequência dela. Foi a transição de uma fé confrontadora, que desafiava a escuridão, para uma fé peregrina, que caminhava na luz de uma promessa. Ao deixar para trás a terra, a parentela e a casa de seu pai Abraão, estava se esvaziando de todas as identidades e seguranças falsas para ser preenchido por uma nova identidade. O amigo de Deus, o pai de uma multidão de nações. A jornada através do deserto, a fome em Canaã e o perigo no Egito não foram desvios do plano, mas o próprio plano. Eram os instrumentos pelos quais Deus ensinou a Abraão que a promessa não era um destino geográfico a ser alcançado, mas uma relação a ser vivida, um caminho a ser percorrido onde a única segurança verdadeira era a mão invisível que o guiava para longe de seu passado e em direção ao seu propósito eterno. Em Jazer, a jornada não o leva apenas à terra prometida, a própria jornada é a promessa em ação.